Abílio Santana, em podcast, esclarece a polêmica de que Jesus tinha uma casa e uma casa na beira da praia. Bora pro vídeo. Amigos que pegaram um outro amigo que tinha ali a sua deficiência, certo? E vamos lá, vamos colocar para Jesus curar. Abriram um buraco, desceram um amigo e Jesus curou. E nessa mensagem, né, o senhor ali de uma forma bem concisa, o senhor falou acerca da casa. Como que alguém faz um buraco na minha casa, eu sou o dono da casa, tô ali e não saio na história. Por que não saiu na história? Porque o dono da casa era Jesus. E ali o senhor vem dando alguns versículos bíblicos, e um versículo que o senhor cita até fala assim, e soube que ele estava em casa. Isso gerou uma grande polêmica, muitas pessoas da internet, elas falam muito sobre isso, tipo, mas como? Jesus tinha casa? Não, Jesus não tinha casa na beira da praia. Vamos entrar nesse assunto. Então, na época que ele falou essa frase, deu a entender de que Jesus, ele tinha muito dinheiro, que ele era bem de vida, que ele ganhava bem com o seu trabalho, e por isso ele conseguiu uma casa na praia. Mano, isso deu o que falar na época. Vamos lá. Jesus tinha ou não tinha casa na praia? Bom, se eu disser que tinha e não provar biblicamente, não vale. Se eu disser que não tinha e a Bíblia disser o contrário, não tinha. Então veja bem, Marcos capítulo 2 está escrito assim: entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo souberam e todos correram para a casa em que Jesus estava. O texto diz, soube-se que estava em casa. Entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, Marcos capítulo 2. Souberam que estava em casa. Aí vem Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Mateus 4, 13. Uau. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. No original, esse habitar, ele Habitação! vem de morar. Deixou, mudou-se de Nazaré. Nazaré está lá, as ruínas da casa de sua senhora mãe. Está lá. Quem visita Israel, né, eu já fui várias vezes, está lá as ruínas, da onde Jesus cresceu, né, em Nazaré. Pois bem, está escrito Mateus 4, 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. 4:13 de Mateus. Já Marcos capítulo 2, está escrito: e entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, Marcos 4:13, deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Marcos 2, e entrando outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. Ou seja, ele... Mas estava em casa, tipo, estava na sua terra, estava na sua cidade, estava em casa o quê? Estava em casa na sua casa, na praia? O que será que isso quer dizer? Tinha habitação? Claro! Já em Mateus 13, versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1, que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. Ele sai de casa. Como que Jesus não tinha casa? João capítulo 1, versículos 35, 36, 37, 38 e 39, está claro. Ia Jesus passando e João, o Batista, viu que Jesus ia passando e gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 dos seus discípulos, ouvindo dizer isso, correu atrás de Jesus e Jesus, olhando para eles, perguntou. João capítulo 1, versículo 35 a 39. Vocês estão me seguindo? Vocês estão procurando quem? O que é que vocês querem? Olha só, a pergunta que Jesus fez. O que é que vocês estão procurando? Olha a resposta. Mestres, aonde moras? Aonde moras? Está escrito. O senhor tem morada? Jesus está escrito. Está escrito que Jesus disse: vinde e vede.
Não liberou o pessoal, não, volta. Não tem onde morar. As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas eu não tenho. Não, volta. Não disse isso. Venha e veja. Vem e veja. Foram e viram onde morava. A palavra morava. E ficaram com ele aquele dia. Está escrito. Tá, ou seja, aí a gente já entende que ele tinha casa. Lógico. Aonde morar? Ele tinha onde morar. Sim. Beleza. Jesus, ele tinha onde morar. Ele não morava na rua, né? Mas no final do vídeo eu vou explicar o porquê que gerou essa polêmica. Isso é fato. Onde moras? Tá. Vem Então, e veja. ele habitava em Cafarnaum. Ah, era a casa de Pedro. Isso aí é simplesmente alguém tentando tirar a propriedade da casa de Jesus. Quer dizer que Pedro podia ter e o Criador não podia ter. Ah, mas ele não tinha casa. Por que não tinha? Tem um versículo até que ele diz assim, que as raposas têm covis, Aham. né? As aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse versículo, ele dá a entender simples. Não é que dá a entender. Esse versículo está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas está deixando bem claro. Lucas, que é o único escritor que não tem DNA abraâmico, né, que é filho na fé do apóstolo Paulo. Então, de todos os cerca de 40 escritores, o único que não era judeu, Lucas. Né, que era grego. Então, Lucas pesquisou e, havendo ele visto que de fato procedia o que pregaram para ele, ele escreveu, Lucas capítulo 1, está bem claro, ele escreveu para um certo homem, dizendo: antes de te escrever, eu pesquisei que tudo que eu estou te escrevendo, Teófilo, acho que é Lucas capítulo 1, né? E também Atos capítulo 1, que ele escreve para Teófilo. Resumindo, aonde você quer chegar? Que Lucas pesquisou e Lucas escreve com muita precisão que Jesus está andando e um homem chegou e disse: mestre, eu vou te seguir por onde quer que o senhor vá. Jesus parou e disse: as aves dos céus, falando para ele, saem de manhã. O cara fala bem, hein? O cara tem uma dialética que te prende. E voltam à tarde. Certo. Legal. As raposas saem à noite e voltam de dia. O filho do homem não tem hora certinha para voltar, não. Quer vir, venha. E aí o cabo saiu fora. No sentido de, tipo assim, ó, eu tenho casa pra morar, Lógico. só não estou sempre nela. Tanto é que Marcos capítulo 2 sabia onde era a casa dele. Só que ele não parava lá. Aí souberam que ele estava em casa, lotaram a casa. Daí veio a cura daquele aleijado. Como que ele não tinha casa? Onde é que está o erro? É só ler direito. Yes. Ou seja, tipo assim, ó, casa eu tenho. Sim. Eu sim, tenho casa. Eu tenho um lugar que eu moro. Sim. Mas a questão é que eu vivo constantemente pela causa. Itinerante. Eu vou, Tá claro. Agora sim, a casa. Era uma casa na beira da praia? Existe o pretexto bíblico? Veja bem, quem se der um Google aí vai vir que Israel, e muito especialmente Cafarnaum, é marítima. Sim. Cafarnaum, morar na beira da praia não era privilégio, não. Não era privilégio, não. Por exemplo, Salvador. Se você der um Google, você vai ver que Salvador é propriamente dito uma ilha. A minha querida Salvador, capital da minha querida Bahia, é uma ilha. Ah, eu moro na praia. Ok. Que praia? Qual dos Você lados? entendeu? Eu moro na praia, sim, mas que praia, Inho? Então morar na praia em Salvador não é privilégio. Quem não mora na praia? Tá todo mundo morando na praia. Entendeu? Aí, só que nós, evangélicos, de um modo geral, nós ouvimos muito que os ricos não herdarão o reino dos céus. E não é isso que está escrito. Nós pregamos, ouvimos pregações, apregoamos, e eu já preguei muitas vezes. Um evangelho que botava você para baixo e crendo que essa era a vontade de Deus. Então, a maioria acham
que Jesus não tinha casa? Porque ele era pobre. Como que ele era pobre? Se ele fez o mundo, ele não pode ter nesse mundo que ele fez uma casinha? Aí é que tá, né? Porque quando ele falou dessa pregação, né, que Jesus ele tinha uma casa na praia, aí que ele falou, como que Jesus não tinha, era pobre se ele era o dono do mundo? Ok, mas quando ele veio para a terra, ele veio como servo, como alguém humilde, como alguém simples, como alguém que não tinha dinheiro, alguém que não tinha dinheiro. E por isso que gerou muita polêmica, porque ele deu a entender de que Jesus ele era muito bem de vida. E se Jesus era muito bem de vida aqui na terra, então vocês também têm que ser bem de vida aqui na terra. Não é pecado ser bem de vida, ter dinheiro, ser rico. O problema é que Jesus, quando veio aqui, ele não era esse cara bem de vida que ele está falando. Não, Jesus ele era um cara simples, servo e humilde. Esse era Jesus. Tá bom, pessoal? Até a próxima.